Olá, irmãos da Igreja do Calvário, amigos do YouTube, que bom que você está assistindo mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul Tripp. E no último episódio, a gente falou sobre o processo de criar filhos. A gente falou sobre como às vezes nós esquecemos que ser pai ou mãe envolve um tempo de desenvolvimento com os filhos. Se você ainda não assistiu, você pode pausar esse vídeo e ir lá assistir. E hoje, nós vamos desenvolver um pouco melhor um conceito que a gente está comentando por aqui desde o início. Um princípio bastante verdadeiro. O princípio é, como pais, vocês não lidam com o mau comportamento apenas, mas com uma condição que produz esse comportamento. Este é o Família Diante do Calvário. Saber que você não está lidando apenas com um mau comportamento, mas com uma condição que produz um comportamento, pode mudar como você vê o seu papel de pai ou mãe. Você vai poder ver uma maneira diferente de entender os momentos difíceis com seus filhos. E saber disso vai te ajudar a não levar para o lado pessoal o comportamento deles. Você não precisa pensar que o seu filho quer arruinar o seu dia de propósito. Fora que isso explica porque você enfrenta os mesmos desafios várias e várias vezes. E, por fim, esse pensamento mostra como o seu papel na vida dos seus filhos é espiritualmente importante. O pastor Paul comenta no seu livro algo muito interessante. Olha só o que ele diz. Este é o pensamento essencial a considerar. Como pais, não lidamos apenas com as atitudes erradas de nosso filho, mas com sua condição. Talvez você esteja pensando, Paul, não faço ideia do que você está falando. Eu só quero que minha filha coma legumes. Só quero que meu filho recolha as roupas do chão. Estou cansado de discutir com os meus filhos. Só quero que eles obedeçam. Se eles fizessem isso, eu ficaria satisfeito. Aqui está o que você precisa entender. Toda a resistência com a qual você precisa lidar, toda irritação e reclamação, toda preguiça e irresponsabilidade, todo bate-boca entre irmãos e todas as escolhas insensatas são fruto de algo mais profundo. Se você não entende esse elemento mais profundo, se contentará com vitórias e soluções superficiais que não conduzem de fato a uma mudança duradoura. Em conferências sobre criação de filhos, eu converso frequentemente com pais exaustos e desanimados. Alguns dizem, eu tenho a impressão de que nada realmente surte efeito. Outros perguntam, por que preciso lidar com os mesmos problemas tantas e tantas vezes? Alguns confessam baixinho que estão ansiosos pelo dia em que o último filho sairá definitivamente de sua casa. Tenho muitas conversas com pais que, em lágrimas, confessam que poucos se relacionam com seus filhos. Há outros que já leram mais de um livro sobre criação de filhos sem qualquer resultado. Eu estou profundamente convencido de que, quando você não sabe o que está lidando, fique exausto e desanimado com suas tentativas tiro no escuro de tratar a situação. Então, o que significa que ele está dizendo ali que nós lidamos com uma condição, não apenas com comportamento ao lidar com os nossos filhos? Eu queria lembrar a vocês de algo que Jesus falou, que está relatado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Jesus diz algo muito famoso que ele fala, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. E essa frase precisa nos guiar na vida e na nossa missão como pais. Se a gente não entender o que Jesus quis dizer com essas palavras, a gente nunca vai entender totalmente a nossa missão como pais ou as situações diárias que nós enfrentamos. Os nossos filhos não são apenas desobedientes, eles desobedecem porque eles estão perdidos. Eles não estão fazendo escolhas tolas e burras apenas por fazer, eles estão perdidos. Eles têm problemas com os irmãos mais novos deles, não apenas porque eles são briguentos, é porque eles estão perdidos. Eles não são preguiçosos só porque eles gostam de ficar deitados sem fazer nada, eles estão perdidos. Eles não desafiam a nossa autoridade sem motivo, eles estão perdidos. Eles não ficam gritando ou fazendo bagunça na igreja ou em momentos que deveriam ficar em silêncio porque eles são agitados ou rebeldes, é porque eles estão perdidos. Todos os problemas que enfrentamos com eles vêm de algo mais profundo que nós precisamos entender. E o que significa então dizer que o seu filho está perdido? Então a gente vai pensar bastante nisso que Jesus disse sobre buscar o perdido, porque ele, o próprio Jesus, usa 3 figuras muito interessantes para lidar com a palavra perdido em uma outra passagem do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15. Ele fala da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido.
E cada imagem mostra um lado do que significa estar perdido. E essa palavra perdido tem muitos significados. Pode ser estar fora do lugar, estar morto, estar derrotado, estar confuso. E essas 3 histórias que Jesus conta mostram bem o que é estar perdido. E compreender essas histórias pode ajudar você a entender quem são seus filhos e qual que é o seu papel nisso. Entender essa condição é a raiz de tudo que você precisa lidar com seus filhos, desde os seus pensamentos até as suas ações. Então vamos ver essas passagens? Primeiro, Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida. Veja o que o texto de Lucas capítulo 15 nos diz. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheios de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segundo o pastor Paul, essa história nos ensina 3 coisas muito importantes. Primeiro, as ovelhas precisam de um pastor. Elas precisam de alguém que as guie, proteja e cuide delas. Da mesma forma, seus filhos precisam do seu cuidado e orientação. Quando eles precisarem de você, mesmo que isso signifique interromper o que você está fazendo, é importante você estar disponível. Assim como as ovelhas precisam de um pastor, os seus filhos precisam do cuidado dos pais. Mesmo que isso signifique acordar cedo, lidar com interrupções ao longo do dia, perder noites de sonos, cuidar dos seus filhos é o que Deus espera de você. Em segundo lugar, as ovelhas têm uma tendência a se perderem. É da natureza delas se distraírem facilmente e seguirem para pastos mais verdes, além dos limites do aprisco. Assim como as ovelhas, os seus filhos também podem se desviar do caminho certo. E isso acontece porque, devido ao pecado, eles podem ser influenciados por outros, por coisas, por qualquer coisa, e se afastarem das instruções e orientações dos pais. Muitas vezes o comportamento desobediente dos filhos não é intencional. Eles não acordam de manhã planejando discutir com os pais ou desobedecer vocês. É importante entender que quando os seus filhos se desviam, não é pessoal. Na maioria das vezes, eles não estão tentando provocar você, mas na maioria das vezes estão simplesmente perdidos e confusos. E o terceiro ponto importante nessa história da ovelha perdida é: quando uma ovelha se perde, ela não consegue se resgatar sozinha. Você já pensou nisso? Ela precisa que alguém a encontre e a traga de volta para o rebanho. E o mesmo acontece com os seus filhos. Eles não precisam ser salvos apenas do mundo ou dos amigos, mas principalmente de si mesmos. O maior perigo para eles é o que eles próprios podem fazer. Isso porque, estando perdidos, eles tendem a se afastar do cuidado e da proteção que Deus oferece através de vocês. Eles acham que eles podem viver de forma independente. Isso mostra que criar filhos é como uma missão de resgate, repetida todos os dias, a cada momento. Como pais, vocês precisam lembrar que a responsabilidade é de vocês resgatar os seus filhos, sempre que necessário. E você não deve ficar chateado ou cansado com esses momentos de resgate. Mas Jesus continua contando histórias para aquele público. E agora vem uma nova história, dos versículos 8 ao versículo 10. Olha o que diz o texto. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O ponto-chave da história da moeda perdida, porque dracma era uma moeda daquele tempo, não é tanto sobre a moeda estar perdida. O destaque está na pessoa que procura a moeda. Em apenas 3 versículos, essa história mostra como Deus trata os que estão perdidos. Mesmo que a mulher ainda tenha outras 9 moedas, ela busca diligentemente pela que está perdida. E quando encontra ela celebra com sua família e amigos. Isso reflete a atitude de Deus, que se preocupa com cada um dos seus filhos perdidos e fica feliz quando são encontrados, assim como os anjos do céu.
Esses versículos mostram a compaixão, a paciência e a graça que devemos ter como pais, representando Deus na vida de nossos filhos. Então, a gente não deve se irritar com eles por eles estarem perdidos e precisarem da nossa ajuda. A gente não deve ficar esfregando na cara deles a perdição deles. Nós não devemos nos comparar a eles dizendo que somos melhores. Na verdade, como pais, nós devemos mostrar misericórdia e graça, ter paciência e celebrar quando eles fazem o que é certo. Mas o texto não acabou. Nós temos a terceira história que Jesus conta no texto, é a história do filho perdido. E essa é a mais extensa entre as 3 parábolas que Jesus conta. E provavelmente você já ouviu falar dela, é a história do filho pródigo, conhecida por aí. E a gente pode aprender muito sobre a educação de filhos só entendendo essa parábola. Então a gente vai ler ela e a gente vai analisar como ela nos mostra o que significa estar perdido e como ela nos ajuda a entender o nosso papel como pais. O texto diz exatamente assim, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O primeiro choque talvez seja ver o filho decidir seguir o seu próprio caminho e explorar o mundo por conta própria na parábola. Mesmo tendo tudo em casa, ele sente uma forte vontade de ser independente. Uma parte assustadora dos nossos filhos estarem perdidos é o quanto eles são tentados. Eles sentem uma atração irresistível pelas coisas perigosas lá fora. E muitas vezes, quando você espera que eles digam não, eles vão dizer sim. Mas há algo mais. Junto com essa tentação vem a tendência de se enganarem. O filho da parábola se iludiu pensando que ele poderia lidar com tudo sozinho. Da mesma forma, o seu filho está sempre conversando consigo mesmo, e essas conversas são importantes. Ele pode se convencer de que é capaz de fazer coisas que, na realidade, ele não pode fazer sozinho. E tudo isso nos mostra que as pessoas que estão perdidas, elas representam um perigo para si mesmas. E muitas vezes elas nem percebem isso. O perigo que torna o trabalho dos pais tão importante e difícil está dentro dos filhos, não fora deles. Nenhum filho está imune a esse perigo, o seu também não. A tentação e a capacidade de se enganar tornam o filho um risco para si mesmo. E é crucial entender que o resgate de que precisam é, como nós dissemos já, um resgate de si mesmos.
Por fim, como mostra o pai dessa história, o que os filhos perdidos mais precisam não é, em primeiro lugar, de críticas, julgamentos, condenação ou castigos agressivos. Claro que os nossos filhos precisam de regras e que elas sejam seguidas. Eles precisam ser corrigidos também, e eles também precisam assumir as suas responsabilidades por suas escolhas. A gente não está negando isso aqui, mas é importante entender algo fundamental. Tudo isso, correção, castigo, reordenação, é essencial para protegê-los do perigo que eles representam para eles mesmos. Então, assim, nada disso tem o poder de libertá-los de si mesmos. E todo filho precisa dessa libertação antes de tudo. Assim como o filho perdido, o filho pródigo, os filhos perdidos precisam de compaixão, os nossos. Compreensão, paciência, aceitação, perdão e a graça. O pai do filho pródigo é um grande exemplo e bonito para todos nós. Ele nunca desistiu, nunca se deixou levar pela amargura ou pela raiva, ele nunca perdeu a esperança, nunca fechou as portas do coração, nunca deixou de amar o seu filho. Ele ansiava, esperava, estava pronto para recebê-lo de volta. Sim, então é importante entender que o pai nessa história é Deus e o filho perdido somos todos nós. Assim como os nossos filhos, nós estamos distantes do resgate de Deus, nós estamos perdidos. Assim como os nossos filhos, nós somos tentados. Assim como os nossos filhos, representamos um perigo para nós mesmos. Assim como os nossos filhos, precisamos de uma graça paciente do nosso Pai Celestial. O pastor Paul nos lembra no seu livro algo muito importante também. Ele diz assim: se tudo o que você tivesse de enfrentar se limitasse ao mau comportamento ocasional dos seus filhos, se tudo que você tivesse de fazer fosse nortear e controlar esse comportamento, seu papel como pai ou mãe seria definitivamente mais fácil. Sua tarefa, todavia, não se resume a isso. Todos os dias, quer você tenha refletido a esse respeito ou não, você é confrontado com a condição de perdido de seus filhos e com a maneira pela qual essa condição os leva a resistir à autoridade, a desejar tudo à sua maneira e a imaginar que são capazes de fazer o que não têm capacidade de fazer. Como já mencionei neste livro, as regras não têm poder para libertar os seus filhos dessa condição, mas a graça poderosa e transformadora de Deus, sim. Ser pai ou mãe é ser um instrumento dessa graça na vida dos seus filhos. Ou seja, ser pai ou mãe é muito mais do que apenas saber disciplinar e corrigir. É um chamado para investir na vida espiritual, emocional e moral dos seus filhos, para guiá-los na jornada de uma descoberta, de um crescimento em direção a uma vida que reflita os valores e princípios do reino de Deus em Cristo. Bem, nisso, existem duas mentiras básicas em que todo filho perdido acredita, e você precisa saber disso e levar a sério isso. Se você observar bem, você vai perceber essas mentiras influenciando a vida dos seus filhos todo o tempo. A primeira mentira é a mentira da autonomia. Essa mentira diz que eu sou totalmente livre e posso viver do jeito que eu quiser. É pensar que minha vida é só minha e que eu posso fazer o que me faz feliz sem precisar seguir regras de ninguém. Olha o que o pastor Paul comenta sobre essa questão da autonomia. Pais que discutem com uma criança de 1 ano de idade sobre o que ela deve comer, não estão de fato discutindo sobre comida. Não se trata de alguém com um ponto de vista diferente do seu a respeito de alimentação. Afinal, a criança simplesmente não entende nada de alimentação. Essa briga é por autonomia, é a resistência da criança às regras. Sua atitude se baseia na convicção de que aquela pequenina boca pertence a ela e ninguém lhe dirá o que comer ali. Minha filha decidiu que não queria ervilhas em sua boca. Apesar de jamais tê-las provado, ela deixou claro que não tinha intenção de inserir pequenas esferas verdes em sua cavidade bucal. Sendo assim, mantinha a mandíbula cerrada com a força de uma prensa pneumática. Era sua defesa contra as ervilhas. Ela estava defendendo sua autonomia. Não sabia que nenhum ser humano foi criado para viver de forma independente. É assim com todas as coisas. A briga sobre roupas com sua filha não é só sobre moda, mas sobre ter liberdade. Quando você discute com seu adolescente sobre ir a uma festa, não é só sobre ele se divertir com os amigos. É mais sobre ele não querer que ninguém mande nele. O bebê que faz pirraça, se ira, porque não foi dado a ele as coisas, não é só sobre uma fase. É que ele quer do jeito dele as coisas. Todos nós, inclusive os nossos filhos, não gostamos de ser controlados. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E a gente fica chateado quando alguém tenta impedir isso. Pais, todos os dias vocês vão enfrentar essa ideia de autonomia nos seus filhos.
Não fiquem só na briga do momento. Lutem pelo coração deles a cada dia. A segunda mentira é tão perigosa quanto a primeira. É a mentira da autossuficiência. Essa mentira diz ao seu filho que ele tem tudo o que precisa dentro de si mesmo para ser o que ele deve ser e fazer o que ele deve fazer. Ele não precisa da sua ajuda, da sua orientação, da sabedoria, da correção. Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com essa ideia de autossuficiência no coração do seu filho. Você vai oferecer ajuda e ele vai recusar, porque ele acha que ele pode fazer sozinho. Ele acha que já sabe tudo o que precisa saber. Mas qual é o problema dessas duas mentiras, autonomia e autossuficiência? O problema é que ninguém é autônomo e ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos de cuidado. Se a gente pensa diferente disso, nós estamos só nos enganando e indo em direção a problemas. Na verdade, a gente está completamente iludido se a gente pensa assim. Na verdade, a gente está perdido. E é assustador ver nossos filhos acreditando nessas mentiras. Então, assim, do que necessitam filhos perdidos, já que esse é o diagnóstico? E aí o livro nos ajuda com alguns elementos que filhos perdidos precisam. Vamos lá. Filhos perdidos precisam de discernimento. O desafio com os filhos perdidos é que eles não percebem que eles estão perdidos. E por causa disso, eles não entendem o quanto eles precisam do cuidado dos pais. Então, além de dar instruções, é importante ajudá-los a ver. A gente deve encontrar formas de mostrar a eles o perigo em que eles estão e como o comportamento deles pode ser prejudicial. Então, assim, que tal sempre manter um diálogo aberto e sincero? Sempre mantê-los através de exemplos práticos a identificar situações onde o discernimento é crucial. Filmes, livros, situações são interessantes de ser usados em alguns momentos. Que tal você encorajá-lo a ter uma autoavaliação, incentivá-lo a refletir sobre os próprios comportamentos e a considerar como as ações que ele tem tido afetam a ele mesmo e aos outros? E isso pode ser feito com várias perguntas reflexivas, como por exemplo, como você se sente sobre o que aconteceu, meu filho? O que você poderia fazer da próxima vez? Ajuda muito. Outra coisa é que filhos perdidos precisam de compaixão. Não adianta ficar bravo com alguém que está perdido, não adianta levar isso para o lado pessoal, não faz sentido julgar, punir uma pessoa perdida e depois se afastar. Pessoas perdidas precisam de compreensão e compaixão. Filhos perdidos não precisam de pais irados com a situação deles, mas de pais que se preocupem e desejam encontrá-los. Filhos perdidos também precisam de esperança. Quando os filhos percebem a sua situação e reconhecem os perigos que eles estão enfrentando, é imprescindível garantir que exista ajuda nesse momento. Eles precisam saber que eles não estão sozinhos e nem que você está contra eles, mas que você está ao lado deles. Que você está ali para protegê-los, para apoiá-los, para orientá-los. Então é crucial que eles saibam que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que quando eles pedirem ajuda, essa ajuda esteja disponível. Filhos perdidos, a gente já falou, precisam de resgate. O papel dos pais não é apenas controlar as ações, mas resgatar os sentimentos e os pensamentos dos filhos todo dia. A verdadeira esperança para um filho que se sente que está perdido, numa mudança profunda do coração, é realmente o arrependimento. E como pais, a gente não tem poder para fazer essa mudança sozinho, a gente já falou isso. Nós precisamos da graça e assim nós nos transformamos em um instrumento nas mãos de Deus para cuidar dos nossos filhos. E assim a gente vai buscando oportunidades para lidar com as questões mais profundas no coração dos nossos filhos. Filhos perdidos precisam de sabedoria. Os nossos filhos precisam aprender a discernir quando eles têm que dizer não. Uma vida de sucesso depende muito de saber dizer não. Mas não é dizer não aos pais que estão lá para ajudar, ou dizer não às pessoas que amam eles, ou não ao chamado de Deus. É preciso dizer não a si mesmo. E como todos nós, às vezes nossos filhos vão querer coisas que não são boas para eles. Eles serão tentados por coisas perigosas e emoções fortes. E se eles não aprenderem a dizer não quando for necessário, eles vão acabar vivendo de uma forma que não é boa para eles. Então assim, qual que é o ponto para você, pai ou mãe? O ponto é absorver a mensagem do Evangelho. Aquilo que nós falamos de Lucas. Assim como Jesus veio salvar os perdidos, Ele nos chama assim para amar e resgatar os nossos próprios filhos que estão perdidos. A gente não vai ser deixado levar pela raiva, frustração, impaciência ou desânimo.
A gente vai começar a abordar os nossos filhos com amor, perdão, sabedoria, correção e ajuda. E todos os dias nós vamos orar para que Deus nos dê forças como pais e transforme nossos filhos em níveis profundos, assim como todos nós precisamos ter transformado, sabe? E aí, você está pronto para a procura? Para você ir atrás do seu filho? Você está pronto para encontrá-lo? Você está pronto para ser um caçador, um procurador? O que você precisa deixar hoje para ganhar o seu filho novamente? E o que você precisa lembrar hoje para o coração seu ficar aquecido? Pense sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio da Família Diante do Calvário. E como eu sempre digo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada e você ainda é abençoado. Curta o conteúdo, comente aí embaixo o que você achou do que nós conversamos hoje e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sempre faça isso. Que Deus abençoe você e a sua família. Grande abraço.